meu telão é: quem será o novo técnico do Botafogo? Você de casa já imagina alguma coisa? Quem será esse novo treinador? O Caio indicou Fernando Diniz. Achei eu tô indicando. Ai, meu Deus. Coragem pra jogar, isso, Fernandinho. Ai, Coragem. Achei que você gostasse da Fernandinha Maia. Eu tô gosto, rindo de eu nervoso, gosto de Vene Fernando Diniz Casagrande. Olha aqui, bota no meu telão lindo, maravilhoso, que é touch, toquei, abriu. Os treinadores demitidos na era SAF do Botafogo. E existiu pessoas que achariam que o modus operandi, talvez, desse Botafogo SAF seria diferente quando esse momento aqui, esses muitos dias do Luiz Castro, que inclusive é o que mais tem número de tempo à frente do Botafogo. Caramba, o Renato... Na verdade, o Luiz Castro não foi demitido. Não foi demitido. Ele pediu pra sair, É né? verdade. Isso aqui são todos os treinadores que já passaram na era SAF. Tem todos os treinadores aqui. Isso não é demitido. O Luiz Castro, ele teve um momento... Ele entra em 22, ele fica rateando inconstante, aí vem em 23, participa da Taça Rio, foi a primeira vez. Eu lembro disso. E ele fica muito contestado pela torcida. O John peita, o John segura, o Textor, né? O John fala, eu não vou tirar. E aí o torcedor botafoguense começou a perceber, Vene, que o modus operandi estava diferente, até do padrão brasileiro. Sim. Ele peitou, ele deixou, o Luiz pegou tempo. O Luiz Castro, que de todos eles, a gente tem aqui um super campeão, que é o Arthur Jorge, né? Mas tirando o que ganhou, o que não ganhou, de todos eles, ele foi o que mais conseguiu influenciar no avanço do Botafogo em questões de estrutura, de exigência. O Luiz Castro não aceitava gramado ruim, não aceitava o CT não ter estrutura, então ele brigava diariamente. Ele foi um cara muito importante. Se hoje o Bruno Guimarães vem aqui no Botafogo, se hoje o John volta aqui para tratar aqui, o Luiz tem no embrião, na raiz desse problema, ele tem muita resolução. Ele buscou melhorar muito o Botafogo nesse sentido. Ele é uma virada de chave, né, Fernandinha? Exatamente, pro Botafogo. cara. Ele pavimentou esse caminho do Botafogo vencedor. Perfeito, exatamente isso. Aí veio o Bruno Lage, com 88 dias, o Lúcio Flávio com 42, o Thiago Nunes, 98. Isso aqui é pesadelo, tá? Essa reta aqui é do pesadelo. Aí vem o Arthur Jorge com 273 dias. O Arthur deu match, a camisa encaixou, o botafoguense logo abraçou, ele se envolveu e ganhou tudo. Esse tempo aí, de 273 dias, é o Arthur chegando ali em abril de 2024 e ficando até dezembro de 2024. Aí chega o Renato Paiva com 123 dias, o David Ancelotti com 162 dias e o Martim Anselmi com 90 dias. O Martim Anselmi, ele foi quase o mesmo tempo do Bruno Lage, cara. Eu pensava que o Bruno tinha sido menos, mas é que o meu pesadelo não acabava. Isso aqui parece que são 88 anos, Vene Casagrande, mas que na verdade foram 88 dias. E tá aí a listagem. Ô, Vene, tinha aqui um momento que a gente achou que o Botafogo não ia demitir. Depois a gente percebeu que virou realmente o futebol brasileiro, né? O Botafogo SAF. Parece que o John Textor se acostumou com a cultura do futebol brasileiro em ficar demitindo treinadores. Vou ser muito sincero com você, Fernandinha. Dessa lista aí, talvez o único que eu tenha sido contra, e você vai se recordar na ocasião, foi o Lúcio Flávio. A forma como ele foi escolhido, enfim, para mim ele nunca teve potencial para assumir o Botafogo, ainda mais no momento que ele acabou assumindo. Os demais, eu não vou ser engenheiro de obra pronta de ficar criticando. Entendo todas as contratações, mas gosto de ressaltar o momento que o John Textor bancou o Luiz Castro. Eu lembro como se fosse hoje. A gente discutindo aqui porque a torcida estava pedindo a saída dele, porque era uma vergonha disputar a Taça Rio, e mesmo assim o John Textor bancou e deu certo, né? Porque o Luiz Castro ele acabou pedindo para sair num bom momento do Botafogo e muita gente lamentou após a ligação do Cristiano Ronaldo. Tem coisas que não é possível. Que só é isso acontece com mesmo o que você Botafogo. escutou. Ele estava arrebentando, o Botafogo líder absoluto, e aí o telefone do Luiz Castro toca, é o Cristiano Ronaldo, que Perfeito. não deve gostar do Abel Ferreira, não é possível. É Nunca isso. telefonou para ele? Essa lista vai dizer muito sobre o futuro treinador do Botafogo. Porque dessa lista, você mesmo gosta de mencionar isso, apenas o Thiago Nunes não foi a escolha do John Textor. Sim. Foi exclusivamente de alguns dirigentes, Alessandro Brito, enfim. Ou seja, o próximo treinador provavelmente vai passar por uma
por um aval do John Textor. O que o John Textor deseja? O Botafogo Way, que ele tanto deseja. Então, vários nomes que são mencionados e até mesmo pedido aí por alguns torcedores, a gente pode descartar. Vou dar um exemplo aqui. O Vojvoda, por exemplo, na minha concepção, para mim ele é bom treinador, mas não se encaixa no Botafogo Way que o John Textor tanto deseja. Então, essa lista vai dizer muito sobre o futuro treinador do Botafogo. Dessa lista aqui, Caio, eu vou com você agora. A gente tem o Botafogo Way. O John, quando assume, compra o Botafogo, ele fala, eu quero pensar sempre em Botafogo Way. Eu sempre elogiei isso aqui no John. Como você disse, de todos eles, só o Thiago Nunes... A saída do Renato Paiva foi por conta disso. Exato, só o Thiago Nunes... Depois de ganhar no PSG. Não foi escolha do John. O John tem essa questão de ter um jeito de jogar, independentemente do treinador. Então não é assim, aquele jeito do Brasil. Qual treinador que tá sozinho? Fulano? Vem. Não. Qual treinador combina com o Botafogo? Então aqui, Luiz Castro, Botafogo Way, Bruno Lage, Botafogo não sei. Estamos sem entender até agora. Lúcio Flávio, também Botafogo, não sei. Aí veio o Thiago Nunes, que era o fato novo que o Botafogo precisava ali na reta final de 23. Já era o desespero, a boia que tá caindo que você no meio do mar, você tá agarrando. Perfeito. E não foi uma escolha do John, foi uma escolha até do Botafogo, porque era o que tinha no mercado para tentar dar um fato novo, acabou não dando certo. Aí veio o Arthur Jorge, Botafogo Way. Aí chegou o Renato Paiva, que a gente aqui, Caio, nesse programa, não entendeu nada a escolha do Renato, porque não era o tipo de jogo do Botafogo. Acho que a maioria não entendeu isso. Exato. E aí ele acabou saindo. O David Ancelotti, que ele estava começando, né? Ainda está criando sua personalidade. E o Martim Anselmo, que aí vem um cara com 3 zagueiros, Caio. A gente também ficou sem entender um pouco, né? É, um cara que foge um pouco desse estilo que o John Textor queria para o Botafogo e sempre pregou isso desde que chegou. Mas se a gente observar todos os treinadores que tem aí, Fernandinha, a gente vê uma preferência clara do Botafogo por treinadores estrangeiros, né? Dos 8 aí, tem 2 brasileiros e 4 portugueses. O Botafogo sempre foge do óbvio, né? Então a gente brincou aqui, falou sobre o Dorival Júnior, que está empregado atualmente no Corinthians, mas eu não acho que seja esse o caminho do Botafogo. Eu entendo o Botafogo como mais a equipe de scout ali, observando o mercado externo, avaliando alguns treinadores que tem um currículo europeu, que a gente sabe que o John Textor valoriza muito isso. Eu acho que pode vir daí a solução para o Botafogo, pensando com a cabeça de quem está lá hoje, entendeu? E eu adoro, vou dizer, o Thiago Nunes aqui não foi uma escolha do John, e o Renato Paiva nós também não entendemos. Mas de resto, eu gostei das escolhas, daí a gente tem aí os brasileiros que ele cita, que são o Luiz Flávio, que já trabalhava no clube, entrou como interino, depois ficou, e o Thiago Nunes, ao lado do Caçapa, né? E o Thiago Nunes, que também é um brasileiro. De resto, é importar treinadores. Mas eu gosto também, eu falei pra vocês, tomara que eles achem um português lá que nunca ninguém ouviu falar, que todos eles aconteceram por aqui. Mas isso talvez fale um pouco mais o momento dos treinadores brasileiros que propriamente da característica do Botafogo. Porque eu acho que o futebol brasileiro parou de produzir bons treinadores. Vou dar um exemplo. O treinador do Mirassol, o Botafogo tentou aí, pelo que eu li no noticiário, e de fato parece ser um bom treinador, tem boas ideias. Sim. Só que a questão é, no futebol brasileiro tem bons treinadores. A gente está falando de um treinador, por exemplo, Dorival, eu considero bom treinador, mas está empregado. Seria muito mais difícil para o Botafogo. Então talvez isso que o Caio acabou de mencionar, e é verdade, a lista mostra isso, fala muito mais sobre o momento do futebol brasileiro em produzir bons treinadores do que propriamente características da diretoria na hora de buscar um novo comandante. E eu acho... Perdão, pode falar. Eu acho que a maior influência disso, John Textor não chegou no Botafogo com a ideia fixa de colocar treinadores portugueses. Eu acho que o trabalho do Luiz Castro, que é o maior dessa lista, 462 dias, é uma forte influência para que ele procure mais trabalhos desse perfil. De um treinador que vem de fora, que implementa a sua ideologia, que tem a sua dinâmica de trabalho, que muitas vezes corrige algumas falhas da nossa cultura brasileira em relação ao dia a dia de treino, a como o jogador leva a sério o trabalho do treinador. Então, acho que o Luiz Castro é uma forte influência para o Botafogo seguir nessa linha. No sorteio dos confrontos da Copa do Brasil, o diretor do Botafogo, Alessandro Brito, explicou o motivo da demissão de Martim Anselmo e sobre o clube já está buscando um novo treinador. Vamos escutar o Alessandro Brito. Nós estamos analisando, né, os treinadores, a gente vem discutindo após a saída do Martim, a gente já iniciou uma série de reuniões junto com o John para que a gente possa definir, né, o próximo treinador. A saída do Martim ela é muito voltada à questão de performance, de resultado.
em relação ao trabalho, ao seu método, à sua conduta com o staff, com os atletas, a gente não tem nada, absolutamente nada a falar. É simplesmente a questão da performance esportiva que principalmente o clube, né, o John esperava um pouco mais. Então foi esse o grande motivo da troca e agora a gente está tentando encontrar, né, o quanto antes alguém que possa encaixar dentro da nossa realidade como clube, realidade dos atletas que nós temos. Olha, os jogadores do Flamengo vão se reapresentar só amanhã no Ninho do Urubu, depois de 2 dias de folga. Bom, né? Folga depois da partida com o Corinthians. O próximo compromisso do Flamengo é após a data FIFA, é fora, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. 8 dias até lá, um tempão. Vene Casagrande, é tempo suficiente para a equipe se preparar para essa partida? Mais do que tempo, né? No futebol brasileiro, que tem 1 dia e meio, você ter 8 dias? É tanto tempo que até 2 dias de folga o elenco está recebendo. Só para a gente ter noção. Eles vão ter 2 dias e meio, porque o elenco só se reapresenta às 4 horas da tarde de uma quarta-feira, ou seja, é tempo suficiente para o Leonardo Jardim colocar ainda mais as ideias que ele deseja na equipe. A gente sabe que ter esse tempo é totalmente raro no futebol brasileiro, 8 dias de preparação, então assim, é tempo suficiente, respondendo a sua pergunta, Fernandinho, para o Leonardo Jardim melhorar ainda mais o time do Flamengo. Ainda tem alguns ajustes a fazer na minha concepção, setor defensivo, por exemplo. O gol que tomou para o Corinthians foi falha geral, não foi apenas da zaga, na marcação do Varela no lado direito, na marcação do Vitão. Começou lá na frente, primeiro com a Arrascaeta, depois no erro de marcação de Lucas Paquetá e aí depois o problema causado, repito, por Varela e Vitão na marcação que acabou dando espaço para o Yuri Alberto. E olha, o 5º jogo do Léo Jardim? 5º jogo. É o 5º jogo ainda, cara. E aí esse ano o calendário esticou a corda, começa em janeiro, termina em dezembro. Só que tem uma intertemporada, que é a Copa do Mundo. Sim. E essa data FIFA também que dá um alíviozinho legal para essa folguinha. Vocês podem pensar que não, e não tô nem falando de questão física. Tô falando de uma questão mental. A temporada começou dia 15 de janeiro para já o Brasileirão 20 e pouco de janeiro. Essa folga é importante até para a saúde mental dos atletas, Caio. Com certeza. E o Léo Jardim, ele chegou às vésperas de uma final, né, Vene? Sim. Então, desde então, ele não teve esse tempo todo para trabalhar. Então, vai ser a primeira oportunidade para ele colocar as suas ideias no elenco do Flamengo, implementar a sua metodologia nos treinos. 8 dias é uma eternidade no futebol brasileiro, no calendário atual. Então, o que a gente espera é ver o time muito mais com a cara dele a partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Gonzalo Plata virou um problema no Flamengo? Eu quero saber de Caio, de Vene Casagrande, de você também. Vai lá no nosso Twitter que eu quero saber a tua opinião. Vene Casagrande, você deixaria ele no elenco? Você acha que é dor de cabeça à toa? Debatemos ontem aqui que ele não é o Romário, né? Então, ele precisa... Até em número de gols, né? Em tudo. Vou trazer números aqui. 81 jogos com a camisa do Flamengo, apenas 8 gols marcados. Estamos falando de um atacante. Sim. Eu sou um cara que eu sempre defendi aqui, o Gonzalo Plata, e a importância dele no ponto de vista tático nos tempos de Felipe Luiz. Só que a partir do momento que o jogador, fora das 4 linhas, e também no dia a dia do Flamengo, não entrega aquilo que a comissão técnica, no caso, Leonardo Jardim deseja, e o próprio Leonardo Jardim disse isso publicamente na entrevista coletiva, eu acho que acaba causando um problema, porque é um jogador que é caro, é um jogador que tem salário alto, é um jogador que já deu problemas, inclusive na seleção equatoriana, em relação à sua postura fora das 4 linhas. Então hoje eu diria que o Gonzalo Plata é um problema. Então hoje eu diria para você, Fernandinha, que o Flamengo não deve fazer nenhum esforço para ficar com o Gonzalo Plata. Isso quer dizer que o Flamengo vai vender o Gonzalo Plata por preço de banana? Não. Isso quer dizer que se chegar uma boa proposta para o Flamengo, na minha concepção, o Flamengo deveria sim negociar. Porque com o Leonardo Jardim, esse jogador vai ter menos espaço ainda e, consequentemente, o valor dele de mercado vai diminuir. É um jogador que tem tudo para jogar a Copa do Mundo. Sim. Resta saber como será a atuação dele na Copa do Mundo. Pode se valorizar ou não. Pode ser também que o jogador caia na real e volte a ter um perfil de atleta no dia a dia. E aí pode agregar demais ao estilo de jogo do Leonardo Jardim. Mas hoje ele é o último da fila, sem sombra de dúvidas. E tem que ver também a capacidade ali do Leonardo Jardim de conseguir ajustar esse jogador, ou se ele quer também, né? Porque às vezes ele até consegue, mas às vezes ele não tá afim. Porque quem tem filhote grande é elefante, Caio, não é isso? Sim, que já nasce grandão. De resto,
aí a vida tá aí, amanhã, cada um com o seu problema, né? Exatamente. Foi até bom vocês tocarem nesse ponto da responsabilidade do Leonardo Jardim sobre isso. É óbvio que a maior responsabilidade nesse caso, quem vai responder essa pergunta, se o Gonzalo Plata virou problema no Flamengo, é o próprio... Você percebe que tá escrito Mengão, eu falei Flamengo, né? Não, é normal, eu também passo por isso. O próprio Gonzalo Plata que vai responder normal. Se ele será um problema ou não. E isso vai partir da atitude dele. O que a gente tem visto é que ele tem se tornado um problema. Agora, para ele deixar de ser um problema, tem que partir primeiro dele, mas o Leonardo Jardim, como a Fernandinha e o Vene também já falaram, é parte importante dessa história. A gente pode trazer aqui, puxar não há muito tempo atrás, a relação do Felipe Luiz com o Pedro. Sim. Eles são perfis completamente diferentes de atletas, né? E de pessoas, assim. Mas no final das contas, o problema dá no mesmo, né? Isso, mas você assim, partir do Pedro mudar a postura. tá diferente na hora de treinar. Exatamente. A questão esportiva é a mesma. Então, Sim. você fez uma boa comparação. Tem que partir do atleta essa mudança. O Pedro partiu dele, essa mudança de postura, ele buscou o seu espaço novamente no elenco, voltou a fazer gol, voltou a ser importante. Cabe ao Plata tomar essa decisão na vida dele e ser importante no Flamengo e ter a dimensão do clube que ele representa, da torcida que ele representa, porque às vezes alguns jogadores acabam esquecendo isso pelo momento que estão vivendo na vida. Foi bom o Caio fazer essa relação do Gonzalo Plata com o Pedro, porque eu acho que esse foi o grande erro do Felipe Luiz quando ele era treinador do Flamengo, porque ele morreu abraçado com o Gonzalo Plata. A todo momento, o Felipe Luiz dava um jeito de escalar o Gonzalo Plata e nada mudaria. O Plata era escalado como centroavante e o Pedro ficava como opção no banco de reservas. Inclusive, no jogo mais importante na temporada, quando precisava fazer gols, o que ele fez? Botou 3 atacantes que não têm característica de fazer gol. Um deles era o Gonzalo Plata e deixou o Pedro no banco. Agora, imagina os outros jogadores observando isso. Como é que eles ficavam no dia a dia? Não à toa, o Luiz Araújo estava sempre desmotivado e sempre deixava exposto para todo mundo que ele queria ter mais oportunidades. Com o Leonardo Jardim, ele está tendo mais oportunidades e o Gonzalo Plata está tendo menos oportunidades. Coincidência? Na minha opinião, não. A CBF sorteou na tarde de ontem os confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil. Coloca na tela pra gente ver os adversários dos clubes cariocas. Na próxima vida, eu venho com a sorte do Palmeiras. Eu fico assim... Cara, é todo sorteio, é inacreditável. O que é? Qual é que é essa bola que sorteia? Não é possível. Confronto de Série A, né? É uma sorte danada. Olha aí, ó. Os nossos times aqui do Rio de Janeiro, o Flamengo vai decidir... O Vitória decide em casa, vai primeiro receber o Flamengo na Copa do Brasil. O Vasco decide em casa, vai pegar o Paysandu, primeiro jogo lá, segundo jogo aqui. O Botafogo vai decidir em Chapecó. É bom demais, Vene, que eu gosto que é a sorte. Eu achei que o ano par era bom. Eu só não sabia que era só o 24, entendeu? Tá aí o Botafogo com a Chapecoense. E o Fluminense vai pegar o Operário, ele decide em casa. O Fluminense decidindo em casa, o Vasco decidindo em casa. Flamengo e Botafogo decidindo fora de casa. E temos aqui no nosso telão um finalista da competição, que também tem tanta sorte, que ele foi pra final, foi vice, e no ano seguinte muda a regra, quem é vice vai pra Libertadores. Parabéns, como você diz, né, Fernandinho? Na nossa hora o Cristo fecha os braços. Não é possível, Benito. E aí, você achou bom aí? Você achou... Comenta pra mim, ô Caio, o Flu e o Vasco. Começa com o Vascão, seu time do coração. Foi bom, nota o quê? 10 de 10, o quê? 3? 4, tá bom. Assim, 4 que eu não acho tão fácil assim, tá? Você não acha tão fácil? Não acho tão fácil. Eu acho que nenhum confronto dessa fase da Copa do Brasil, apesar de ser a primeira pros clubes da Série A... Nem do Palmeiras? O do Palmeiras, sim. Mas aqui, tá. da nossa tela aqui, dos 4 do Rio, eu acho que não tem confronto fácil aí. Óbvio que o Flamengo e o Botafogo pegaram confrontos de Série A, né? Vitória e Chapecoense. Mas o jogo contra o Paysandu também é um jogo difícil, Fernandinho. O Paysandu foi campeão paraense em cima do Remo, que é o clube, o representante do Pará na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem até uma brincadeira lá no Pará que eles fizeram, que o Paysandu venceu um time da Série A antes do Remo, que está jogando a Série A. Porque o Paysandu venceu o Remo na final. E eles são grandes rivais, São grandes rivais. E é um jogo difícil, o primeiro jogo em Belém. Ainda não está confirmado, inclusive, se vai ser no Mangueirão. Porque eu acho que a data base da Copa do Brasil é dia 22 e dia 25 tem um show do Guns N' Roses no estádio. E aí eles estão decidindo onde vai ser. Querem continuar o mando deles lá no Mangueirão. A torcida do Vasco enorme no Pará, em Belém, em qualquer lugar do norte do Brasil. Eu espero que, mesmo que não seja no Mangueirão, que eles consigam manter o jogo
lá na região norte, para que o torcedor vascaíno possa curtir esse momento lá também. Mas o Vasco tem a obrigação de passar de fase, independente de ser fácil ou não. O Fluminense tem um confronto difícil. Dos 4 do Rio, para mim... É o mais acessível. É o mais acessível, né? O Fluminense enfrenta... É o menos difícil. Exatamente. O Fluminense enfrenta o Operário, que deu um sufoco para o Vasco ano passado, né? O Vasco, para quem não lembra, passou pelo Operário na Copa do Brasil nos pênaltis, de virada nos pênaltis. O Operário ficou a uma cobrança de eliminar o Vasco dentro de São Januário. O Léo Jardim pega a cobrança, depois o Lloyd Augusto pegou e cobrou o pênalti dele, fez o gol. O Vasco passou de fase porque o Léo Jardim pegou mais um. Então o Operário é um time que dá muita dificuldade aos times do Brasil inteiro. Mas o fator de decidir no Maraca ajuda, positivo, e o Fluminense, né? no Maracanã, com o mando dele, né? Porque sem o mando dele, ele perdeu as 3 pro Vasco. Mas enfim. Então. Mas com o mando dele... O Cris vai te tirar, ele é muito forte. Desculpa, Cris, mas a gente precisa falar a verdade no programa, né? O Fluminense mandante não perde pra ninguém. Sem o mando, jogou 3 vezes contra o Vasco, perdeu as 3. Mas o Fluminense tem tudo para passar de fase também, Fernando. Vênia Casagrande, Vitória e Flamengo. O Vitória decidindo em casa o último jogo. Pois é, sobre Vitória e Flamengo, Botafogo e Chapecoense, Fernandinho, eu confesso para você que eu não consigo ver quem pegou o adversário mais difícil. É igual, acho que o nível de dificuldade é igual, estamos falando de 2 clubes atualmente na Série A. Você enfrentar o Vitória no Barradão é muito difícil, você enfrentar a Chapecoense na casa da Chapecoense é muito difícil. Vitória que ainda não perdeu no Barradão agora no Brasileiro. Pois tem um é. recorte pequeno, é claro, né? Mas está muito Em forte. 9 jogos sem sofrer gol, o Jair Ventura está fazendo É. um trabalho assim, magnífico lá no Vitória. É de se elogiar, embora na temporada passada tenha se salvado na última rodada, mas o Jair Ventura está fazendo um bom trabalho na medida do possível. Ou seja, o Flamengo pegou um adversário difícil, na minha concepção. O que ajuda o Flamengo são 2 jogos, tal como ajuda o Botafogo, porque eu acho que em 2 jogos, Botafogo e Flamengo são os favoritos. Se fosse um duelo só na casa do adversário, seria ainda mais difícil. Mas, independentemente disso, eu acho que tanto o Botafogo quanto o Flamengo são os favoritos para passar de fase.